Uma boa noite, bom domingo, que Deus abençoe, que Deus esteja com você, que Deus ouça a sua, a minha, a nossa oração. Daqui a pouco vamos compartilhar da palavra, na próxima quarta-feira, dia 30, é o último dia de setembro, a última quarta-feira, e estaremos com vocês aqui, pregando, ensinando, ministrando a palavra de Deus, na nossa quarta-feira de restauração. E no próximo sábado, já é dia 3 de outubro, o nosso encontro já consagrado, abençoado, de oração em jejum, às 9 horas e às 10h30, as mulheres Déboras que oram pelos seus filhos estarão aqui também orando. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você na carta aos Hebreus, no capítulo 10. É um texto muito conhecido, a partir do versículo 35, que o autor diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. A confiança. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se desistir, não me agradarei dele. Nós, porém, diz o autor, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, e conservam, diz uma outra tradução, o dom da vida. Amém. Que Deus abençoe esta palavra, essa reflexão a respeito da perseverança. Nosso Deus e Pai, dai-nos da Tua graça, a inspiração necessária, a unção, para que esta palavra possa abençoar e fortalecer o nosso coração, o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. A recompensa da perseverança é o tema para esta noite. Você sabe o que é perseverança? Este substantivo, qualidade de quem persevera, pertinácia, constância, é isso que significa perseverança. Você é considerado ou considerada uma pessoa perseverante? Ou não? Ou você é uma pessoa que desiste facilmente? Você abre mão, né, da sua confiança, principalmente a Deus? Eu quero deixar aqui nesta reflexão 3 verdades a respeito de perseverança. Por que nós precisamos ser perseverantes? A palavra de Deus, ela revela, né? Vocês precisam perseverar. Então, precisamos perseverar porque a Bíblia diz que nós temos que perseverar. Em segundo lugar, Deus aprecia a perseverança. Deus se agrada da perseverança, ou de pessoas que perseveram. Tanto é que no texto que nós lemos aqui, no versículo 31, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, ou por sua fé viverá. E se retroceder,
se abrir mão, se desistir, não me agradarei dele. Então, para mim é claro que Deus aprecia a perseverança. Veja, por exemplo, as duas cartas que o apóstolo João escreveu à igreja de Éfeso e de Esmirna, lá no livro de Apocalipse. Todas as igrejas receberam uma palavra: elogio, ou elogios, advertências, repreensões, admoestações e também promessas. As 7 igrejas do Apocalipse. Então, a igreja de Éfeso, quando Deus olhou para essa igreja, né, ele diz assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Veja como Deus aprecia aqui a perseverança. Né? E esta igreja, muito embora tinha perdido o amor, esta igreja de Éfeso aprendeu a perseverar suportando os sofrimentos por causa do nome de Jesus Cristo e por causa da sua igreja. E não haviam desfalecido, não haviam desistido, não haviam desanimado. A mesma coisa acontece com a igreja de Esmirna. Com todas as vulnerabilidades daquela igreja, Deus olhou para ela e percebeu a virtude da perseverança e fez um elogio. Então, em primeiro lugar, precisamos perseverar, porque a Bíblia diz que nós temos que perseverar. Segundo, Deus se agrada, Deus aprecia. Deus tem um contentamento quando manifestamos esse espírito de perseverança, de constância. Amém, queridos? E em terceiro lugar, é justamente o motivo, a razão do nosso tema aqui. A recompensa da perseverança. O que é uma recompensa? É um prêmio. É uma retribuição, é uma compensação. O texto que nós lemos diz que, se perseverarmos, né, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Deus prometeu, queridos? O que Deus prometeu para nós? E neste contexto de perseverança, Deus fez muitas promessas, queridos, a mim e a você. Ele prometeu estar conosco, diga amém. Ele prometeu nos abençoar. Ele se comprometeu em dirigir os nossos passos. Ele prometeu nos dar força naqueles momentos difíceis, de fraqueza, de vulnerabilidade. Ele nos prometeu livrar de toda obra maligna. Olha que bênção. Ele prometeu ouvir e responder às nossas orações. Ele prometeu uma vida abundante. E prometeu a todos nós que cremos, que nos arrependemos, que manifestamos a nossa confiança. Como diz aqui o versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Esta confiança será ricamente recompensada. Então, Deus prometeu também a eternidade nos céus. E prometeu que estaremos sempre, sempre com o Senhor e a sua santa presença. Você quer vencer na vida? Você quer vencer os seus desafios? Estes tempos difíceis? Faça da perseverança a sua melhor amiga.
Faça da perseverança, eu diria, a sua aliada fiel. Um pensador chamado Samuel Johnson, ele diz que os grandes feitos não são conseguidos pela força, mas pela perseverança. E é verdade. É verdade. Há 3 coisas que dependem de mim e de você, que dependem do homem. A primeira é o desejo de mudar. A segunda é fazer as escolhas certas no dia a dia. E a terceira é perseverar no caminho. O apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele cita o que vamos receber, a compensação ou o prêmio da perseverança. Esta palavra é digna de confiança, diz o apóstolo Paulo. Se morremos com ele também viveremos. Promessa. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembro-me, eu citei recentemente isto aqui, quando os 12 espias voltaram da terra de Canaã, de Jericó, dos 12 espias, 10 trouxeram um relatório totalmente pessimista, distorcido. Mas Josué e Caleb, não. E Deus olhou para Josué e Caleb e se irou com toda aquela geração. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro. Em outras palavras, como não perseveraram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que perseveraram em seguir o Senhor. De que forma? Com integridade de coração. Veja como Deus se agradou da perseverança, da confiança que eles demonstraram em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, nós conhecemos muito bem esse texto, lá no capítulo 12, versículo 12. Ele diz que nós temos que nos alegrar na esperança, mesmo neste momento difícil. Sejam pacientes na tribulação, nas adversidades. Perseverem na oração. Na oração. Quando Jesus, falando da parábola da semente, que o semeador saiu a semear, aquelas sementes foram jogadas, né? A primeira caiu à beira do caminho, a segunda caiu entre as pedras, a terceira caiu entre os espinhos, e a quarta semente caiu, né, numa boa terra. Interessante que as sementes que caíram entre as pedras é aquelas que recebem a palavra de Deus com alegria. Mas quando surgem
as provações, as dificuldades, eu diria, aqueles momentos difíceis, simplesmente por não terem raízes, perseveram por algum tempo e depois desistem. Não, não é assim. Mas os que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Veja como esse substantivo aparece tantas vezes na Sagrada Escritura. E se ele aparece tantas vezes é porque Deus quer nos enviar uma mensagem importante. A igreja primitiva, quando eles se reuniram, diz que eles se dedicavam, eles perseveravam ao ensino dos apóstolos, na doutrina, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa perseverança era constante. Jesus falando a respeito dos finais dos tempos, e eu creio que nós estamos já vivendo este início de dores, de finais do tempo. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerá, ou quando acontecerão estas coisas? E qual o sinal, ou qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Disse Jesus: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou, ou sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o início, o princípio das dores. Fiquem atentos, disse Jesus, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Eu posso até parafrasear: nos templos, por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado, como testemunho a eles e a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão, afirmou Jesus. Todos odiarão vocês, discípulos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar, que manter-se firme, com constância, será salvo. Aleluia. Será salvo. Eu quero, antes de terminar essa reflexão, deixar aqui duas ilustrações para você. Eu penso que nós deveremos aproveitar
a característica deste momento. A primeira é do leão, né? Este felino selvagem. Os estudiosos afirmam que os leões, nas suas investidas para caçar as suas presas, elas fracassam em 70% das tentativas. Os leões. E o que faz de um leão ou de uma leoa serem o que são? O que fazem deles serem temidos é que eles são perseverantes. São perseverantes. Fica uma lição para nós. Às vezes realizamos um projeto, idealizamos algo para a nossa vida, fazemos uma tentativa de mudança de vida, em muitos segmentos da vida, mas de repente, os fracassos acontecem. E por falta de perseverança, nós perdemos muitas vezes aquela bênção maior. Eu não sei se você já notou, né, um outro animalzinho, uma formiga, que consegue carregar 10 vezes o seu peso. Às vezes você vê uma formiguinha assim, carregando uma folha desse tamanho, com dificuldade, subindo aí um barranco, uma montanha, um terreno. Ela cai para cá, cai para lá, vira, dá cambalhota, a folha, mas ela consegue levar aquela folhinha até a sua habitação, até o seu habitar. Por quê? Por causa da perseverança. Então, que a gente possa, nesta noite, ser perseverantes, porque a Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes. Que tenhamos este entendimento, esta concepção, de que Deus se agrada de pessoas perseverantes. Amém? E, com certeza, haverá uma grande recompensa da nossa perseverança. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. É a palavra que está dizendo. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, olha a promessa aqui, recebam o que Ele prometeu. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na nossa vida. Amém? Que esta palavra abençoe o seu coração. E que você seja como o autor aos Hebreus escreveu aqui. Nós não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem. Porque se desistirmos e retrocedemos, Deus não se agradará de nós, diz a palavra. Mas que venha sobre a tua vida e sobre a vida de cada um de nós esse espírito de perseverança. Amém? Vamos orar, coloque a mão no coração, meu Deus e meu Pai. Nós compartilhamos esta palavra, uma palavra simples, uma palavra leve, mas uma palavra, Senhor, que certamente gerou e vai gerar fé e esperança nos nossos corações. Dá-nos, Senhor, condições de perseverarmos, de não abrirmos mão da confiança que temos em Ti. E certamente, Senhor, haverá muitas e muitas recompensas, muitos e muitos prêmios, compensações, em razão da perseverança. E assim nos garante a Tua palavra. Que tenhamos, Senhor, uma boa noite e uma semana muito abençoada com a Tua presença maravilhosa nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite para você.
Fique em paz, fique com Deus e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.